Sabe aquela sensação de olhar para uma lista com centenas de ações na bolsa e não ter a menor ideia de por onde começar? Totalmente. Ou pior, a gente escolhe uma, ela parece boa, o negócio é famoso, mas os dividendos que a gente espera, bom, nunca aparecem de forma consistente. É uma frustração, né? É a famosa paralisia da análise. Com tanta informação disponível, fica difícil saber o que realmente importa. Pois é. Muita gente acaba se apegando a um único indicador ou, pior ainda, a uma dica quente. E o resultado, bom, raramente é bom no longo prazo. Exatamente. Então, na nossa conversa de hoje, vamos tentar resolver isso. A ideia é montar um filtro, sabe? Quase um processo de eliminação em 6 etapas. Um passo a passo. Isso, um passo a passo para ajudar a separar o joio do trigo nesse universo das empresas que pagam dividendos. Não é uma fórmula mágica, claro, mas um método para organizar o pensamento. Um método que começa pelo passo que muitos, assim, na pressa, acabam pulando. Qual seria? Entender de verdade o que a empresa faz. Pode parecer o básico do básico, mas é o alicerce de tudo. Se a pessoa não consegue explicar para alguém em 1 minuto como a empresa ganha dinheiro, talvez não devesse ser sócia dela. Faz todo sentido. E a forma mais direta de fazer isso, com base nos nossos estudos, é ir direto na fonte, né? O site de Relações com Investidores, o famoso RI da empresa. Exato. Lá, em documentos, apresentações institucionais, a própria companhia explica o seu negócio. Vamos pegar um caso concreto, então? Que tal a Irani com o código RAN3? Talvez não seja uma empresa que está no radar de todo mundo. Ótimo exemplo. Olhando os relatórios dela, fica muito claro. Ela é uma das principais fabricantes de papel para embalagens e papelão ondulado do Brasil. E tem um apelo forte à sustentabilidade. E o que eu acho interessante é o quão focado o negócio dela é. Os dados financeiros mostram que 99,3% da receita vem justamente desses 2 segmentos. Nossa, 99,3%? Sim, o resto, míseros 0,7%, vem da venda de madeira. Não tem distração, o foco é total. E esse foco está num nicho muito resiliente. A própria empresa informa que 70% das vendas de embalagens vão para o setor alimentício. Ah, e aí o ponto é fundamental. Exato. O setor de alimentos no Brasil historicamente apresentou um crescimento médio de 10% ao ano. Ele se mostrou forte até em momentos de crise, tipo na recessão de 2015 e 2016, e até durante a pandemia. As pessoas continuam comendo, né? Exatamente. Independente do cenário. Exatamente. Ok, então o negócio da Irani é sólido, focado e atende a um setor que não para. Mas uma boa ideia não paga as contas, certo? Certo. A empresa precisa transformar esse modelo de negócio em dinheiro no caixa, ano após ano, e é aí que a gente entra na questão da consistência dos lucros. E aqui tem um dado que, para mim, muda o jogo. Muita gente enxerga a bolsa como uma caixinha de surpresas, quase um cassino. Sim, tem essa imagem. Mas a estatística mostra uma realidade bem diferente. Estudos de mercado indicam que uma empresa que deu lucro nos últimos, digamos, 6 a 10 anos, ela tem mais de 90% de chance de continuar dando lucro. Mais de 90%? Nossa, isso é uma probabilidade altíssima. É quase como apostar num jogo com resultado já meio combinado a seu favor. E se a empresa tem 10 anos seguidos de lucro, a chance de manter os lucros crescendo é de 93%. Incrível! O passado, nesse caso, é um excelente prólogo do futuro. Ele não garante, claro, mas aumenta brutalmente as chances. E na bolsa a gente tem exemplos clássicos disso. BB Seguridade, BBSE3, que desde a abertura de capital tem um histórico impecável de lucros crescentes. Porto Seguro, PSSA3, também. É outro caso que segue essa mesma cartilha de consistência. Mas a história nem sempre é uma linha reta. E a Irani, que a gente citou, é um exemplo interessante disso, né? É, sim. Entre 2015 e 2019, ela passou por um período de instabilidade. Teve prejuízos. Isso foi resultado de uma aquisição que não deu muito certo, somada ao cenário econômico brasileiro que estava bem adverso na época. Então, por esse critério, ela estaria fora. Um investidor mais rigoroso poderia descartá-la por causa dessa mancha no histórico. Poderia, mas estaria perdendo o contexto. A partir de 2020, a empresa se reestruturou
e retomou o caminho dos lucros de forma muito sólida. Ah, entendi. Hoje, ela já acumula 6 anos de lucros consistentes. Ela voltou a se encaixar naquele grupo com alta probabilidade de se manter lucrativo. Isso mostra que a análise precisa ser dinâmica. Certo. Negócio sólido, lucros voltando a ser consistentes, mas e as dívidas? A partir de 2021, com a alta dos juros, ficou muito claro que empresas alavancadas foram as que mais apanharam na bolsa. A saúde financeira virou protagonista. Sem dúvida, a dívida pode ser o veneno que mata um bom negócio. E para medir esse risco, a gente usa alguns indicadores. O principal é a relação dívida líquida sobre EBITDA. Certo. De forma geral, um número abaixo de 2,5 vezes é visto como saudável. Outro é a liquidez corrente. Um valor acima de 1,5 já é um bom sinal de que a empresa consegue pagar as contas de curto prazo com folga. E a Irani, que estamos usando de exemplo, como ela se posiciona nesses indicadores? Ela está numa posição muito confortável. Os dados mais recentes mostram que a alavancagem dela caiu de 2,3 para 2,0 vezes em apenas um trimestre. Em um trimestre. Sim, e a liquidez corrente é de 2,78. Na prática, isso significa que, para cada R$ 1 de dívida que vence no próximo ano, a Irani tem R$ 2,78 em caixa e outros ativos fáceis de converter em dinheiro. É uma folga enorme. Enorme. Para dar um contraste, qual seria um exemplo de uma estrutura mais arriscada? Um caso que chama a atenção é o da holding Cosan, CSAN3. O índice de cobertura do serviço da dívida, o ICSD, da empresa está em apenas 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que os dividendos que ela recebe das empresas que controla, como Raizen e Rumo, estão praticamente empatados com os juros da dívida que ela precisa pagar. Qualquer soluço em uma das controladas pode complicar a situação. É uma operação no fio da navalha. Exato. Compare isso com a Itaúsa ITSA4, outra holding. O ICSD dela é de 13 vezes. 13? Ou seja, o que ela recebeu de dividendos nos últimos 12 meses foi 13 vezes maior que os juros pagos. A margem de segurança é incomparavelmente maior. Entendi. Mas, para além da foto do momento, o mais importante é entender o filme, a perspectiva da dívida. Peraí, como assim a perspectiva? Se a dívida tá alta, ponto. Não. Não necessariamente. A pergunta-chave é: por que a dívida está subindo ou caindo? Veja o caso da ISA CTEP, de transmissão de energia, código TRPL4. Certo. A alavancagem dela subiu de 2,7 para 3,44. E as projeções indicam que pode chegar a 4,5 ou até 5,0. Nossa, isso parece um sinal de alerta gigante. Por que uma empresa com receita previsível como a dela estaria se endividando tanto? E aí está o ponto. Ela está se endividando para bancar um plano de investimentos monstruoso de quase 13 bilhões de reais em novos projetos de transmissão que ganhou em leilões. Ah, então é uma dívida para crescer. Exatamente. A consequência para o acionista, dividendos. Provavelmente, os proventos vão ficar mais modestos no curto e médio prazo. As projeções para o exercício de 2025, por exemplo, apontam para um yield na casa de 5%. É uma aposta de longo prazo. Entendi. É uma troca. Menos dividendos hoje por, teoricamente, uma empresa maior e mais lucrativa amanhã. E o caso oposto existe? Uma empresa cuja dívida está em trajetória de queda? A Klabin, KLBN11, é um ótimo exemplo. Ela também passou por um ciclo de investimentos pesadíssimo com o projeto Puma 2 e sua alavancagem chegou a 3,9 vezes. Isso assustou o mercado na época, né? Assustou parte do mercado. Mas agora, com os grandes investimentos concluídos e com a venda de ativos florestais que geraram caixa, a tendência clara é de queda. A expectativa é que a alavancagem caia para baixo de 3,0. A perspectiva aqui é de alívio. E potencialmente mais espaço para dividendos no futuro. Exatamente. Isso é fundamental. Então não basta olhar um número, tem que entender a história por trás dele. Ok, a empresa é sólida, lucrativa e saudável. Mas como a gente garante que esse lucro chega no nosso bolso? Isso nos leva à política de dividendos. Certo. Só olhar aquele mínimo de 25% por lei é uma armadilha, não é? É a maior armadilha para iniciantes. A lei estabelece o piso, mas a cultura da empresa define o jogo. O que importa é a prática.
o que a empresa tem feito nos últimos anos. E tem empresas que deixam isso bem claro. Sim, existem companhias com compromissos públicos muito fortes. A ViVT3, por exemplo, anunciou que pretende pagar no mínimo 100% do lucro como dividendos em 2025 e 2026. Isso é um sinal claríssimo para o mercado. Claríssimo. E ela não está sozinha. A BB Seguridade, na prática, paga em média 88% do lucro desde que abriu capital. A Caixa Seguridade, CXSE3, tem um payout que é essa fatia do lucro distribuída na casa dos 90%, 92%. Até empresas mais tradicionais estão mudando. Sim, o Bradesco, BBDC4, que sempre foi mais conservador, pagando ali entre 30% e 35%, sinalizou uma mudança e recentemente aumentou esse percentual para perto de 50%. É preciso investigar o que a gestão da empresa realmente pratica. E além de saber quanto, é crucial saber quando o dinheiro pinga na conta. A consistência no calendário de pagamentos é vital para quem quer viver de renda. Essencial. Para quem está construindo um fluxo de renda passiva, a previsibilidade é ouro. É preciso olhar o histórico e entender o ritmo da empresa. A BB Seguridade, de novo, é um bom exemplo. É um relógio suíço. Paga dividendos religiosamente 2 vezes por ano, em fevereiro e agosto, desde 2013. E qual seria o exemplo de uma empresa que é uma tentação, mas uma armadilha para quem busca essa previsibilidade? A Vale 3, sem dúvida. Em anos de alta do minério de ferro, ela pode pagar dividendos gigantescos que atraem muitos investidores. Sim. Mas essa distribuição é totalmente volátil, depende do ciclo da commodity. Um dividendo enorme em um ano pode virar pó no ano seguinte. Contar com esse dinheiro para pagar as contas mensais é uma receita para o desastre. É um risco grande. É um bom contraponto à Caixa Seguridade, que tem mostrado um crescimento constante e bem mais previsível nos proventos. Perfeito. Chegamos ao último passo, que talvez seja o mais contraintuitivo de todos: o preço. Porque a gente pode fazer tudo certo, achar a empresa perfeita, mas se pagar caro demais, o retorno pode ser decepcionante. Esse é o ponto que separa os amadores dos profissionais. Uma empresa fantástica, comprada por um preço absurdo, se torna um péssimo investimento. Tem algum exemplo claro disso? O caso da Odontoprev, ODPV3, é uma aula sobre isso. É uma empresa excelente, líder de mercado, que praticamente dobrou de lucro nos últimos anos. Dobrou o lucro. Então a ação deve ter voado, certo? O retorno para o acionista deve ter sido espetacular. E aí que está a armadilha. O retorno total para o acionista, desde 2017, foi perto de zero. O investimento não saiu do lugar. Peraí, como assim? Isso não faz sentido. Como uma empresa dobra de lucro e o investimento não rende nada? A explicação está no múltiplo que o mercado pagava por ela. No passado, a Odontoprev era negociada a um indicador preço-lucro, o PL, muito alto. Tipo quanto? Acima de 20, às vezes chegando a 25 vezes. O mercado tinha expectativas altíssimas e estava disposto a pagar muito caro por cada real de lucro que ela gerava. E o que aconteceu? Com o tempo, o otimismo diminuiu. O múltiplo encolheu. Mesmo com o lucro crescendo, a cotação não acompanhou, porque o preço que o mercado estava disposto a pagar por aquele lucro caiu. Que loucura! Isso é uma armadilha perigosa. Quer dizer que eu posso estar certa sobre a qualidade da empresa, ver o lucro dela crescer na minha frente e mesmo assim meu investimento ficar estagnado por anos. Exatamente. É o que se chama de compressão de múltiplos. Por isso o preço de entrada é tão importante. Agora vamos ver o outro lado, a Porto Seguro, PSSA3. Certo. Também é uma ótima empresa que cresceu seu lucro, mas historicamente ela raramente foi negociada a múltiplos esticados. Seu PL geralmente ficou numa faixa mais razoável entre 8 e 10 vezes. E qual foi o resultado para o investidor nesse caso? O resultado em 10 anos foi um retorno total de 425%. Nossa! A combinação de lucros crescentes com preço de partida justo ou até barato é explosiva para o retorno. Isso mostra o impacto gigantesco que o valuation tem no resultado final. Uau, que aula! Então, para amarrar tudo, o nosso filtro seria, primeiro, entender de verdade o negócio, de preferência um que seja simples e resiliente. Segundo, procurar um histórico de lucros consistentes, porque isso aumenta muito as probabilidades a nosso favor.
Depois, o terceiro passo é checar a saúde financeira, olhando não só a dívida atual, mas a tendência dela. E o quarto e o quinto passos andam juntos. Entender a política de dividendos e a consistência dos pagamentos para garantir que o lucro chegue ao nosso bolso de forma previsível. E por último, o passo fatal que vimos com a Odontoprev. Ter a disciplina de só comprar a um preço atrativo, para não cair na armadilha de pagar caro demais por uma empresa boa. Exatamente. É um processo que traz lógica e paciência para o investimento. É um mapa. É um mapa. E ele nos ajuda a responder a pergunta de hoje. Mas, para encerrar, eu gostaria de deixar uma provocação. Manda. Nós discutimos longamente como identificar empresas que já são boas e consolidadas pagadoras de dividendos. Mas a reflexão que fica é: como podemos usar esses mesmos critérios para identificar a próxima grande pagadora de dividendos? Boa pergunta. Quais são as empresas que hoje, talvez com dividendos ainda modestos ou até inexistentes, estão silenciosamente construindo todos esses fundamentos? Lucros que não param de crescer, dívidas em queda, um modelo de negócio cada vez mais forte para se tornarem as potências de renda do futuro. Essa talvez seja a busca mais recompensadora de todas. Olha só, aqui vai um resumo com os passos essenciais para você selecionar aquelas ações boas pagadoras de dividendos. Olha, nossos estudos mostram que, para quem busca renda passiva, entender critérios-chave da empresa faz toda a diferença na sua carteira. Primeiro de tudo, olhe a saúde da empresa. Isso significa o quê? Entender como ela ganha dinheiro, se os lucros são consistentes e se a dívida está sob controle. Pensa na Irani, do setor de papel e celulose. A receita dela vem quase toda de embalagens, que é um segmento bem resiliente. É fundamental também olhar o endividamento. Uma dívida líquida sobre EBITDA, que é a geração de caixa, abaixo de 2,5 vezes costuma ser um bom sinal. Segundo, analise a política e a consistência dos dividendos. E aqui não basta olhar só o último pagamento, viu? Tem que ver o histórico da empresa. A BB Seguridade, por exemplo, tem um payout médio de 88% desde 2013, bem acima do mínimo obrigatório. Ela também costuma pagar seus acionistas 2 vezes por ano, lá para fevereiro e agosto. E por fim, o terceiro ponto. O preço importa, e muito. Comprar uma empresa excelente por um preço muito alto pode resultar num retorno bem fraco. Por isso, o ideal é procurar empresas espetaculares, mas que estejam sendo negociadas a preços atrativos. Resumindo, para montar uma carteira de dividendos sólida, o foco em empresas saudáveis, com pagamentos consistentes e compradas a um bom preço. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Esse é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.